vocês para essa live de hoje. Vamos chegando, vamos chegando. A live de hoje é sobre como crescer na carreira na engenharia florestal. Essa é a live de hoje. Nós temos convidados especiais, inclusive, para essa live. Suzane, mas eu não sou do setor florestal, eu devo ficar nessa live? Com certeza! Aqui a gente vai dar dicas fantásticas para você que quer crescer na sua carreira, quer ali seus primeiros cargos, conseguir entrar numa multinacional, começar a ganhar melhor. Cadê vocês? Já cheguem se apresentando aí que eu quero saber. E o setor florestal é um baita setor, um setor que está crescendo muito. E quando a gente fala, gente, setor florestal, entenda que nem só o engenheiro florestal trabalha no setor florestal. Esse é o primeiro mindset que a gente tem que ter aqui na nossa live, tá? O engenheiro florestal ele pode trabalhar em diversos setores, assim como o engenheiro da produção pode trabalhar no setor florestal, o engenheiro civil, o engenheiro mecânico. Então, tirem um pouco essa ideia de que essa live, por exemplo, é só para engenheiros florestais. A gente vai falar aqui de um setor especificamente, tá bom? E óbvio que a gente vai dar um foco na florestal. E a gente vai fazer essa live com convidados. Deixa eu ver se ele já está por aqui para eu convidá-lo. Cadê você? Vamos ver se o Joilson aparece por aí. Olá, Joilson! Boa noite. Boa Tudo jóia, noite. Suzane? Tudo bem, e você, meu querido? Tudo bem, graças a Deus. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui na minha câmera. Peraí. Maravilha. Legal, Joilson, prazer estar aqui com você hoje. Eu dei uma introduzida aqui para a galera, falei que a gente vai falar sobre o setor florestal. Especificamente, a gente, claro, vai abordar a engenharia florestal, mas já quebrei alguns paralelos aí, porque eu sei que nem só engenheiro florestal trabalha na engenharia florestal, né? No setor florestal. Mas antes de tudo, Joilson, apresente-se para nós, deixa a galera conhecer você. Bom, vamos lá, né? Primeiramente, muito boa, realmente muito boa essa introdução aí, essa prévia que você falou, porque realmente o mercado está aí, tem espaço para todo mundo, né? A gente vai falar mais sobre isso aqui durante a live, mas para quem não me conhece, né? Eu sou o Joilson, sou proprietário aqui da página Conteúdo Florestal. Sou engenheiro florestal desde 2006 pela Federal do Mato Grosso, então já se vão 17 anos. Então já são 17 anos aí de uma relativa experiência, né, no mercado de trabalho, trabalhando para empresa privada também. Também tenho aqui os meus clientes que hoje eu atendo bastante como prestador de serviço, né? Então, eu tenho também um curso de inventários florestais, que tem aluno do Brasil todo, e o legal de falar também sobre inventário florestal é que ele atende como que o setor todo, né? Uma atividade que vai atender floresta nativa, floresta plantada, atende empresas, atende clientes específicos. Então, eu sempre falo que é como se fosse um diagnóstico da floresta. Para todo mundo que trabalha no setor florestal, para a pessoa poder trabalhar, ela precisa saber sobre a situação da floresta. Então, a gente que é engenheiro florestal, a gente trata diretamente disso, né? Então, por isso que eu tenho esse curso. E vai bem de acordo com o conteúdo que você traz também, né, Suzane? De fazer o pessoal trabalhar corretamente, né? Então, independente da formação, né, tem espaço para todo mundo e a gente aí tá aí para ajudar todo mundo. Muito bom. Então, deixa eu entender aqui, Joyce, 17 anos de carreira. Caramba, o curso florestal não é um curso super antigo, né? Então, bem legal aí conhecer uma pessoa com 17 anos de carreira já. E hoje você tanto ensina e tem cursos a respeito da área do setor florestal, como você também trabalha em empresas do setor florestal. Me explica isso direito, que eu acho que eu não entendi. Sim, o que acontece? Assim que eu formei, eu consegui um emprego numa empresa, né, como funcionário dessa empresa, né, especificamente aqui é uma empresa de reflorestamento. Aí alguns dos sócios, eles têm propriedades que têm empresa, então eu atendo desde que eu
me formei, né? Eu desde então comecei a trabalhar para essas empresas, a maior parte do tempo trabalhando para essas empresas, na parte de licenciamento ambiental, dando suporte de campo, fazendo levantamento de campo. Uhum. E aí, de mais ou menos uns 2, 3 anos para cá, né, aconteceram algumas mudanças lá e tal, e eu fiquei um pouco mais de tempo disponível. E aí eu senti a necessidade de como que criar algo a mais, né? Uhum. Então eu percebi justamente essa necessidade dos profissionais do setor florestal, no sentido de, muitas vezes a gente tem lá o conhecimento da faculdade, mas muitas vezes a pessoa fica insegura, tem o conhecimento teórico, mas não sabe como que executa na prática. Uhum. Então eu procurei unir uma coisa com a outra, né? Eu que já tive essa boa experiência ao longo de todos esses anos, eu procurei trazer esse conteúdo para ajudar os profissionais a trabalhar com mais confiança no setor. Daí que eu criei o curso e, claro, né, como eu tenho uma boa prática, eu também procuro trazer conhecimentos voltados para a prática, né? Uhum. Para ajudar o pessoal de fato de acordo com os projetos e necessidades que a gente vê no mercado, entendeu? Uhum. Não, legal. A gente tinha falado, né, quando a gente planejou dessa live, que a gente ficou pensando, Uhum. pô, como é que nossos conteúdos eles se conectam, né? Como é que a nossa história se conecta? E aí eu comentei com o Joilson assim, cara, eu não acredito num profissional que ele tá só de olho numa coisa só. Eu acredito que um profissional que ele é sagaz, que ele realmente assim quer crescer, quer fazer dinheiro também, porque a gente fala, ai, dinheiro, mas dinheiro é importante, né? Fazer ali o seu patrimônio ele trabalhar numa empresa ajuda ele, né? Principalmente quando ele está em início de carreira, mas ele não pode se fechar somente aquilo. Porque uma hora ou outra, sei lá, a empresa manda embora, a empresa, sei lá, tem uma baixa ali, ou não se dá bem com o gestor e quer sair. Então, sempre é bom você trabalhar e também ter outros trabalhos paralelos. Eu mesma, quando trabalhei, por muito tempo eu trabalhei na Suzano, né? E eu trabalhando na Suzano, eu também fiz inventários para outras pessoas, fiz mapa, fazia os meus bicos ali para não depender só do mundo corporativo. É óbvio que o mundo corporativo também é legal, mas quanto mais, somente você que é jovem, sabe, tá ali, tá no pique, meu filho, vai trabalhar, vai fazer um negócio no final de semana e não dá para você trabalhar em uma empresa e também prestar serviços. Como é que é isso? Não dá, com certeza. E obrigado pelo jovem também. Somos jovens. É isso aí. Então, o que que acontece, né? Como eu te disse, eu ainda trabalho para essas empresas, né? Desde que eu me formei, então já tem 17 anos que eu tenho essa boa relação com eles. Mas eles também nunca fizeram nenhuma objeção de eu prestar serviço para outros, claro, desde que eu cumpra lá as minhas obrigações ali Uhum. como prestador de serviço daquela empresa. Então, isso nos permite, né, abrir o nosso leque de oportunidades, porque essas empresas são principalmente empresas relacionadas a plantios florestais, né? No caso aqui no Uhum. Mato Grosso, tem bastante plantio de teca e eucalipto, Uhum. então eu dou essa consultoria, mas claro, sempre surgem demandas relacionadas a licenciamento de propriedades, a projetos de supressão vegetal, a Uhum. licenciamento de atividades, né, cadastro, SINCAR de propriedades, enfim, né? Então, eu acho que eu sempre me vi assim como bastante inquieto, sabe? Eu acho que por Uhum. isso que eu acabei querendo criar esse curso online, porque quando teve essas mudanças nas empresas há uns 2, 3 anos atrás, a minha esposa ela até me sugeriu para eu dar aula em faculdade. Você tem Uhum. mestrado e tal, você tem um currículo para dar aula em faculdade, mas eu queria algo diferente, assim, que ninguém até então tinha feito, né? E aí que eu falei, não, eu vou trilhar esse caminho aqui, né? O fato da gente criar alguma coisa inovadora, digamos assim, tem o seu lado bom que a gente se torna referência, mas ao mesmo tempo eu estou na frente de uma mata fechada com um facão na mão, então eu estou Uhum. abrindo ali o caminho, entendeu? Então, para o pessoal que está aí nos assistindo, né, não tenha medo de encarar o mercado, sabe? Então, dificuldades todo profissional tem, sabe? Mas quando a gente se preocupa em atender as necessidades de outras pessoas, sabe? Uhum. A gente percebe
que a gente consegue sim boas oportunidades, né? Você tem a sua página em que você divulga conteúdos para ajudar outros profissionais. Uhum, Com certeza tem muita gente que precisa desse conteúdo e com uhum. certeza você também vai ter sempre um mercado que vai estar sendo atendido aí pelos seus produtos, entendeu? Então a gente vê ali onde tem a necessidade, a gente sabe o que precisa ser feito e a gente vai lá e faz. Uhum. Não, é isso. A história é um pouco parecida, assim. Eu não conheço ninguém até então que trabalhe ensinando engenheiros a entrar em uma carreira em multinacional, e aí não só engenheiros florestais, engenheiros de todas as áreas. Eu particularmente não conheço ninguém. Quando eu decidi também foi muito nesse sentido, assim. Eu estava na Suzano na época, e Uhum. aí eu sentia vontade de fazer mais coisas, sabe? Apesar da Suzano realmente ali me demandar bastante tempo, dedicação, estava crescendo lá. Só que eu sentia essa vontade de fazer outras coisas. Aí veio a pandemia, e aí ficamos ali sem ter contato social. Eu falei, eu vou enlouquecer, que logo eu, que gosto de estar sempre ali com pessoas, vou endoidar. Foi aí que eu comecei a falar sobre processo seletivo. E era em parceria com uma outra colega, se chamava Minuto Florestal. Não sei se você chegou a ouvir falar, Minuto Florestal? Eu acho que já ouvi Então, falar assim. eu e a Amanda fundamos o Minuto Florestal. E aí, só que a Amanda estava em outro time e tal, ela tá até hoje na carreira, tá crescendo na Florestal. E eu já estava olhando aquilo como uma oportunidade realmente de negócio, né? Eu nunca tive muito essa barreira de, ai, não vou fazer um negócio, sabe? Eu olho pro negócio e falo, isso aqui tem um negócio aqui. E Uhum. aí, eu saí do Minuto Florestal. A gente fez muito, nossa, na época de pandemia a gente fez muita live falando do setor florestal e de processo seletivo. Era assim, era muito bacana mesmo. A gente cresceu muito organicamente. E aí eu falei, vou sair do Minuto, vou fundar a minha página mesmo e vou tratar isso como um negócio mesmo, né? E aí assim eu fiz. Eu trabalhei em paralelo um ano, ficava na Suzano e também na página, né? Eu tive as primeiras alunas, eu lembro que a minha primeira turma teve 10 pessoas. Olha só, a minha primeira turma, é engraçada essa história. Eu não sabia, assim, quanto cobrar, eu não fazia ideia. E aí eu falei assim, eu vou fazer assim, eu vou ofertar, as pessoas vão se inscrever, aí se elas quiserem, no final, elas pagam. Adivinha quanto? Chuta Hum, aí, quanto? sei lá, 500? Tô chutando aqui. R$ 100. Eita, R$ 100. A pessoa entrava no curso, fazia o curso online comigo para aprender a passar, né, em processo seletivo e pagava R$ 100. E se quisesse, não era um negócio tipo assim, pagou, entrou. Eu pagava no final e se quisesse. Ai, Deus, foi desse jeito, Joilson. Aí eu fiz essa primeira turma. Aí conversa vai, conversa vem, suportando ali as meninas, foram 10 engenheiras. E a maioria da Florestal, porque era o pessoal que vinha do Minuto Florestal, né? Aí passou um mês, uma pessoa foi aprovada, passou outro mês, outra pessoa foi. Assim, eu sei que num prazo assim, dos 2 meses, estava todo mundo aprovado, com praticamente assim, escolhendo. Tem pessoa que teve escolhendo entre 3, 4 empregos. Aprovei 3 pessoas no PPGF, que é um programa de formação. Você já ouviu falar do PPGF da área? acho que já, né? É um Programa programa de de... formação, inclusive está Aham. aberto as inscrições. É um programa de formação florestal da área de gestores. Eu participei desse Uhum. programa também. E ele é super concorrido e tal. E aí eu comecei a aprovar pessoas nesse programa. Eu falei, gente, eu acho que eu tenho um negócio aqui mesmo. Eu acho que eu tenho um negócio. Aí fui para a próxima turma. Aí eu falei, não, próxima turma, vou aumentar esse negócio. Não, R$ 100, se quiser. A pessoa tá entrando na multinacional, tá ganhando 4, 5 mil reais, não tem condição. Aí aumentei, R$ 250. O Nossa. primeiro curso. E fazia online o negócio. Não, era um trem assim. Sei que as coisas foram acontecendo. Hoje o curso já é bem mais que isso, até porque também eu fui aumentando a entrega, etc., a estrutura. A gente já tem mais de 200 alunos. Eu tô, assim, tô bem satisfeita com o projeto, né? Mas ainda é um projeto que tá começando. Mas, em resumo, como que eu cheguei? Aí tá, fiz um ano, paralelo. Um ano trabalhando na Suzano, negócio.
Só que assim, eu já tava muito no limite, né? De trabalhar em paralelo, etc. Aí eu falei, ah, cara, vou me jogar. Aí pedi demissão em 2022 fiquei num negócio sozinha mesmo, só com ele, né? Assumi o risco e tamo aí. Até agora, tá dando certo. E é isso, assim. Como é que eu cheguei aqui foi isso. E eu reparo que realmente falta conteúdo da Florestal. A faculdade não ensina, gente, Joilson. Não acho que a faculdade Pois ensina. é, pois é, justamente por conta disso que eu criei, né? Eu decidi criar esse conteúdo bem específico aí da nossa área, né? Porque, tipo assim, quando se fala, né? Por exemplo, você ajuda o pessoal a conseguir oportunidades em empresas e tal, e eu também lido com essa realidade, e ao mesmo tempo eu lido com a necessidade do pessoal de prestar serviços, né? Então, muitas vezes eu percebo que o aluno que sai da faculdade, ele sai ali com muita coisa vaga na cabeça, né? Ah, como é que eu faço isso na prática? Ao mesmo tempo, tem muitos profissionais que já atuam no setor, mas a pessoa acabou ficando, entre aspas, viciada e só fazer um tipo de trabalho. Aí quando ele, beleza, ele quer aparecer alguma outra oportunidade, aí a pessoa não sabe nem por onde começar, né? Tipo, ele faz lá um projeto, ele faz muito projeto em floresta nativa, mas aí ele pega um licenciamento de um plantio florestal, aí ele fica assim, o que eu faço? Ou seja, essas informações técnicas, né, ajudam todo mundo, não só engenheiros florestais, isso é importante dizer também, porque muitas vezes o pessoal fica achando que é só engenheiro florestal que vai dar conta, que consegue, na verdade, é qualquer profissional que saiba atender aquela necessidade, né? Tanto é que eu tenho dentro do meu curso hoje, né, eu tenho alunos que são engenheiros florestais, tem engenheiro ambiental, tem biólogo, tem agrônomo. Outro dia eu bati papo com um rapaz, eu achei bacana a história dele também. Ele não tem nenhuma formação, não tem nem curso técnico, nada. Simplesmente ele conseguiu um emprego lá na empresa como auxiliar. E aí ele meteu a cara, ele falou, não, eu vou aprender e mesmo sem nenhuma formação eu vou conseguir. Aí ele entrou pro meu curso, ele já está como supervisor ali na função dele, sabe? E mesmo ainda sem nenhuma formação, ou seja, precisa ter diploma, precisa ter mestrado, doutorado, isso tudo é coisa boa, né? Mas são referências que a gente tem para atender um determinado resultado. Ou seja, mesmo que a pessoa não tenha ainda aquele diploma, ele consegue, basta se esforçar. Uhum. Então, eu acredito que tem espaço para todo mundo. Ah, eu acredito nisso também. Eu acho que o profissional que ele fica muito focado só em diploma, ele não está entendendo como que as coisas funcionam. Porque o que importa mesmo, imagina assim, eu penso assim, alguém vai lá, contrata trabalho de inventário. Vou dar no exemplo do seu curso. Vai lá e contrata trabalho de inventário. Aí o cara foi lá e não deu conta de fazer o inventário. Vai adiantar ele pegar o diploma dele e falar assim, não, mas eu tenho diploma. Olha assim meu diploma aqui. Não, não vai adiantar. Aí contrata um outro cara que não tem diploma, vai lá dar conta de fazer o trabalho. Aí o cara que tem diploma fica putinho, fica, mas por que o cara não tem diploma? Mano, pelo amor de Deus. As pessoas não estão aqui para dar cheque nas tuas pós, nos teus diplomas. As pessoas estão aqui para receber o trabalho. Você sabe fazer o trabalho? Se você soubesse muito bem fazer o trabalho, não tinha gente sem diploma fazendo o teu trabalho, né? Que tu diz que é teu trabalho, no caso, né? Então, eu também, assim, sou muito... Apesar de ensinar para engenheiros e etc., eu sou muito pé no chão e ensino meus alunos isso. Cara, você quer crescer na carreira? Desapega desse negócio de diploma, de MBA, de pós... Calma, cara. Vai lá, pega o conteúdo que você precisa. Eu não sei fazer inventário. Eu estou precisando entender mais sobre inventário. Eu estou precisando entender mais sobre práticas florestais. Eu vou fazer um MBA de não sei quanto tempo? Não, eu vou lá e vou comprar um curso sobre inventário. Eu não consigo passar no emprego. Que pós que eu faço, Suzane, para passar no emprego? Eu recebo muito essa pergunta. Eu recebo, eu falo, gente, o que tem Lé com CRE? Que pós eu faço para conseguir um emprego, Suzane? Eu falo, minha filha, tu tem que saber fazer um currículo para conseguir um emprego. Procura uma pós de como conseguir um emprego. Tipo isso.
Vem pro candidato inesquecível. Isso você tem que aprender, pelo amor de Deus. E essa mentalidade sai muito da faculdade, né? E aí, eu queria aproveitar esse negócio que a gente já tá falando da faculdade. Eu queria saber de ti, assim, o que que tu acha que faltou, ou que falta, ou que precisa melhorar dentro das faculdades de engenharia florestal, ou de qualquer faculdade que você trabalha, né, nessa área de inventário. O que que tu acha que está faltando? Por que esses profissionais não estão saindo preparados? Ó, vamos lá. Assim, de maneira geral, dá para abordar alguns aspectos, assim, sabe? Porque assim, eu vejo que as faculdades são uma coisa que acontece em praticamente toda a faculdade, né? Eu falo isso porque tenho muitas dúvidas aqui de pessoas que são seguidores e tal, que ainda estão na faculdade, que é justamente essa questão de como conciliar o conceito teórico com a aplicação prática, né? Inclusive hoje mesmo, né, eu estou em contato com um professor aqui da Federal do Mato Grosso, porque uma das empresas aqui que eu atendo, eles têm um plantio, eles têm um reflorestamento, uma empresa grande e tal, fica mais ou menos 1 hora daqui da cidade. Então, é uma forma que os professores têm de fazer aula prática, né, dá para fazer um bate e volta no mesmo dia, não precisa dormir nem nada, é mais fácil. Então, com uma certa frequência, os professores da faculdade entram em contato, a gente quer ir lá fazer uma aula prática, tem como você ir lá com a gente, fazer alguma coisa ali para os alunos verem e tal. Né? Ou seja, essa questão de poder conciliar ali um conhecimento teórico que se tem na faculdade com a realidade, né, prática do mercado, sabe? Então, isso é uma coisa que eu vejo que existe essa necessidade, sabe? Outra coisa também que eu fui aprender aqui na prática são, por exemplo, questões relacionadas também a empreender, né? Empreendedorismo, sabe? Porque claro, não desmerecendo a faculdade, mas que justamente como isso não é o foco da faculdade, como a faculdade ensina um conhecimento bastante técnico, muitos dos alunos, eles na hora que eles chegam nessa realidade, eles ficam assim, e agora? O que eu faço? Eu tô com medo. Né? Como é que eu consigo, né? Você tem muitas dúvidas sobre isso. Como é que eu consigo um emprego? O que eu tenho que falar na entrevista, sabe? Então, isso é uma outra coisa, né? E outras coisas também relacionadas ao próprio mercado de trabalho, sabe? Porque, por exemplo, só para você entender, né? Eu atendo aqui empresa que trabalha com Teca. Você conhece Teca? Sim, conheço. Então, que é uma empresa, é uma espécie exótica, de alto valor agregado e tal. Quando eu ainda estava na faculdade, eu consegui fazer alguns estágios de inventário em plantio de teca, isso já me ajudou muito, né? Só que beleza, quando comecei a trabalhar na empresa, aí eu achava que as decisões eram tomadas só relacionadas, só com base nos aspectos técnicos, sabe? Tipo assim, tem lá o trato silvicultural que a gente faz no plantio para a floresta crescer, aí tem o tempo certo de se fazer o desbate. Aí eu fui aprender também que quando você conduz uma floresta, beleza, o aspecto técnico ele é uma das coisas que determina ali o ponto ideal para se fazer uma derrubada. Só que existe também o mercado, né? Então, uma coisa que eu aprendi na prática, não adianta você tomar uma decisão, não, beleza, vamos derrubar algumas árvores para fazer a floresta crescer melhor. Tá, beleza, mas e aí, para quem vai vender essa madeira? Ou seja, é um conhecimento voltado para a prática, tanto do ponto de vista ali, da aplicação de campo, quanto também do objetivo daquele projeto, sabe? Então, são todas essas coisas que a gente vai aprendendo na prática que a faculdade não ensina, mas a gente tem que quebrar a cara para aprender mesmo. Uhum. Cara, quando eu olho assim eu vou falar rasgado mesmo. Quando eu olho para a quantidade de anos que eu fiquei na faculdade, eu fiquei 6 anos e meio na faculdade. Por questão de ser reprovava? Não era por isso, mas se fosse também, para mim não muda em nada. Um profissional, pelo fato dele reprovar, não significa que ele é mau ou que ele é bom. Nem aquele que passa em todos com 10 também não significa que ele é bom, porque são outros crivos, né? Mas eu passei 6 anos e meio porque eu fiz muitos estágios, né? Eu fiz estágio no Suzano, fiz estágio no Eucatex, fiquei rodando justamente para tentar conseguir a oportunidade, melhorar o meu currículo, né? Porque eu queria entrar em uma multinacional. E aí, eu olho assim, eu falo, cara, do que eu fiz
do que eu aprendi dentro da faculdade, se eu pegar 20%, assim, sendo muito positiva, que eu aprendi era muito. Às vezes eu olho e eu falo assim, e também não desmerecendo a faculdade, mas a discussão precisa começar a acontecer, porque quando você olha toda a estrutura do negócio, você muitas vezes não precisa daquilo tudo. Você conseguiria resumir aquilo em, sei lá, em 2 anos e meio, e o restante o profissional ia aprender na prática no mercado. Principalmente uma coisa que eu sinto assim que falta na faculdade, mas eu não sei também se é papel da faculdade. Você deu o exemplo, saber um pouco de mercado. Ah, mas é porque eu fiz aqui a curva do inventário e o ponto ótimo de corte chegou. Vamos cortar? Tipo assim, e não tem um professor para falar, igual você falou, mas não, calma, as decisões dentro de uma empresa são mais estratégicas, não envolve somente isso, existe análise de custos, existe análise de viabilidade, existe projetos, existe comprador, vendedor, relacionamento, madeira estraga, o processo de decisão é muito mais complexo do que o que a gente aprende dentro da universidade. E para mim, existem algumas competências até comportamentais que algumas pessoas têm dentro da faculdade, mas não sabem que é bom, não sabe, porque não é valorizado. Você nunca vai ver dentro da universidade um professor falando, olha, essa pessoa que ela sabe trabalhar em equipe bem. Olha, essa pessoa que ela consegue vender bem o trabalho, ela consegue... Esse tipo de competência que hoje eu vejo que é muito bem visto dentro do mundo corporativo, a faculdade nem sequer menciona. Nem sequer menciona. Então, fora essa parte que eu falei de nem todo conteúdo é aproveitado, também tem a parte dos comportamentos, da tomada de decisão estratégica que a faculdade não te ensina, ela não tá próxima do mercado. A verdade é essa, a faculdade ela não te aproxima do mercado como ela deveria. Ela te dá uma graduação. E eu vejo mais, conforme o tempo for passando, menor necessidade das graduações vão acontecer. Porque se o profissional continuar sendo formado sem o preparo devido para o mercado, sabe, o mercado vai começar, a própria empresa vai começar a formar seu profissional. Quantos supervisores, coordenadores, gerentes excelentes que eu conheci e que não tem uma faculdade. E não é gerente de empresa pequena, é gerente de empresa grande, que toma decisão de milhões e não tem faculdade. Suzane, mas é porque eles não estudam, não buscam conhecimento? Não, não tem nada a ver um Lé com um CRE. Eles estudam, buscam conhecimento, só que eles sabem quais conhecimentos eles vão buscar. Eles desenvolvem outras coisas comportamentais que são muito importantes. E esse debate dentro da universidade a gente vê muito pouco. E eu acho massa. Quando eu descobri o seu perfil, eu falei, cara, massa. Tem visão. E se estende isso para outras coisas. Assim, porque eu sei que o foco hoje é inventário, digamos assim, mas existem outras coisas, existem outras abordagens. Se isso se expande, isso vai ajudar muito engenheiro florestal. Porque o PPGF, por exemplo, é um programa que ele quer suprir isso. Ele quer suprir um pouco esse gap que existe entre a faculdade e o mercado de trabalho. Ele quer suprir isso. Só que o PPGF não tem escala. Não tem escala. Então, você vai formar 20, 30 engenheiros florestais para entrar em uma empresa. Cara, daqui 3 meses estão precisando de mais 50. Então, o negócio não tem escala. E o teu trabalho tem escala, né? E deixa eu emendar aqui nas minhas perguntas. O que você acha? Já falando em pergunta, peraí. Acho que a gente até já respondeu. A Bruna Flávia Xavier, ela perguntou aqui, ó. Deixa eu ver. Considerando o mercado agora, ela perguntou lá atrás, que eu tava olhando aqui, ó. Considerando o mercado agora, não sei nem se ela ainda está online. Qual o principal desafio do profissional? Qual o principal desafio do profissional de engenharia florestal? Assim, Bruna, se a Suzane também concordar comigo, né? Mas enfim, eu acho que o principal desafio do profissional de engenharia florestal eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, né? Se você dá uma olhada agora aí no seu redor, todo mundo que está nos assistindo, você vai ver vários elementos que envolvem a demanda, a necessidade de um profissional de engenheiro florestal, porque de maneira geral, a gente que é engenheiro florestal, a gente lida com essa questão de suprir recursos florestais para a sociedade. Isso se reflete no papel, nos utensílios diários, até mesmo em alguns alimentos que levam celulose na composição. Então, não é exagero dizer que
absolutamente todo mundo tem a necessidade de madeira, consequentemente tem a necessidade de um profissional de engenheiro florestal, né? Ou seja, uma vez me questionaram isso, né? Ah, mas a floresta foi Deus que fez. Tá, mas ir lá no mato derrubar, qualquer um faz. Agora, você vai atender a uma demanda da sociedade no sentido de que você é o profissional que vai orientar qual derrubar, quando derrubar, como fazer tudo isso chegar até na casa das pessoas sem prejudicar o meio ambiente, né? Se você fizer compor toda essa cadeia, você vai ser um bom profissional engenheiro florestal. E isso independe, sabe, de governo, independe de época. Você vai atender a necessidade da sociedade, sendo um bom profissional engenheiro florestal dessa maneira, entendeu? Então, o profissional engenheiro florestal é aquele que atende essa demanda dos recursos florestais. De maneira geral, acredito que seja mais ou menos isso. Não, perfeito, perfeito. Concordo muito. Resumiu bem mesmo. É formar floresta, cortar a floresta, produto dessa floresta e levar essa floresta para quem tem que chegar, né? Seja para uma fábrica para transformar em uma celulose, seja para uma madeira transformar em um móvel, enfim. Mas é isso. E assim, eu vou puxar um gancho aqui dentro da pergunta dela, porque ela falou assim, considerando o mercado agora. O mercado florestal agora, eu já estou no mercado, vai fazer o quê? Uns 10 anos? Por aí. E tô exagerando? 7 a 10 anos, tá? Não tô sabendo fazer a conta certinho, não, mas eu acho que tá mais por 10 do que por 7. E eu não vi, não sei se você viu, eu não vi nenhum momento em que a gente tem tantas expansões de fábricas que dependem de madeira, uma necessidade tão grande de madeira. E aí, quando eu falo madeira, eu falo principalmente de eucalipto, mas eu acredito que essa mesma tendência está acontecendo com pinos, tem expansão de clabim. Então, o mercado, ele está expandindo muito. E eu penso que é exatamente isso que você bem colocou. Pô, praticamente tudo envolve um produto florestal. As pessoas acham que quando pensa em madeira, pensa só em móvel, pensa só em MDF, mas tecidos vão celulose, né? A celulose, então, é um produto assim que dá para transformar em muita coisa. Substituição de plástico está vindo muito pesado, né? A Suzano já vem trabalhando bastante nessas linhas de substituição de plástico com material advindo da celulose, que por consequência advindo da madeira. Então, assim, o mercado, ele só acordou, sabe? Ele só acordou. O mercado florestal, ele ainda vai crescer exponencialmente nos próximos 10 anos. Porque uma expansão, ela não é uma expansão para rolar 2 anos e parar. Uma fábrica, quando ela é expandida pensando em muitos anos de produção, senão o projeto não viabiliza. Então, se existem expansões, o engenheiro florestal tem que enxergar, peraí, então existem muitas expansões florestais de base florestal também, tá? Então, eu penso que, assim, os próximos 10 anos, o engenheiro florestal vai continuar tendo muita oportunidade. Agora, o engenheiro corró, que não entende como é que as coisas funcionam? Não, o engenheiro que não se prepara. E aí eu não estou falando de pós, MBA, etc. Mas um curso técnico, um curso mais específico para uma coisa, igual do Joilson, um não se prepara para um processo seletivo, aí ele come mosca, né? E é isso que me deixa triste, porque tem um monte de profissional que é bom pra caramba, quando a gente fala assim de comportamentos, até meio de técnica, mas porque não sabe o pulo do gato, que pode aprender com uma pessoa que tem mais experiência, como o Joilson, pode aprender comigo, que ensino isso há 2 anos, como entrar em uma multinacional, por não ter esse conhecimento, dorme no bonde. E aí, igual um dia desse eu falei, eu recebi uma mensagem dizendo que o mercado florestal estava fraco. Eu falei, que mundo essa pessoa está vivendo? Porque, como assim o mercado florestal está fraco? Então, essa é a minha contribuição. Pergunta de Bruna aí. Faz Eu acho sentido, que João? pelo que eu vi, sim, claro, com certeza. Porque acho que assim, né? Se eu tivesse que resumir tudo, você falou, será que o mercado florestal está fraco? Cara, basta a pessoa olhar ao redor dela. Se tem madeira, tem alguém usando madeira? Tem. Então o mercado não está fraco. Porque o que a gente faz é a mesma coisa de dizer assim, que
Ah, tem muito profissional de educação física, tá saturado. Tá, mas todo mundo que você conhece é magro? Não. Tem um monte de gordo por aí. Quantas pessoas têm um profissional, né, de educação física? Exato. Então é a mesma coisa no nosso caso, né? Se existe demanda dos nossos serviços e dos nossos produtos, significa que existe necessidade de profissionais. Então, enquanto existir essa necessidade, sempre vai existir espaço para profissionais de engenheiros florestais ou outras formações que queiram atender também o setor. Não, show de bola, show de bola. E, Joius, o que você diria para uma pessoa que está formando agora na engenharia florestal? Qual que seria o seu conselho? Eu diria assim, né, a pessoa que já se formou, está se formando, digamos que o conhecimento teórico ali ela já tem. Mas Uhum. uma coisa que eu aprendi, assim, sabe, é que o que determina no final das contas ou não é a atitude, a perseverança da pessoa, sabe? Em querer crescer, em não ficar parada. Se a gente considerar, por exemplo, que toda turma aí de faculdade vão se formar e colocar uma média, vamos por 25 pessoas, né? A gente sabe que nem todos vão conseguir boas oportunidades, mas enfim. Mas no final das contas eu vejo que o que acaba determinando é a vontade, sabe? E a vontade alinhada com a atitude, entendeu? Uhum. Porque, igual você mesmo agora há pouco falando, né? Muitas vezes a faculdade não se prepara para enxergar bons padrões de comportamento, sabe? Isso é uma coisa que eu aprendi aqui na prática, sabe? É, à medida que eu fui, né, comecei aqui a questão de curso online, fazer live, postar nas redes sociais e tal, eu comecei a perceber que eu sempre tive, assim, uma certa facilidade, um certo tato em lidar com pessoas, sabe? Então, isso me ajudou a enxergar as necessidades das pessoas. E, de maneira geral, eu acho que é isso que vai determinar se a pessoa vai conseguir ser um bom profissional ou não. Porque não se trata de atender um cliente, não se trata de entrar numa empresa, se trata de você atender uma necessidade de uma pessoa que está lá do outro lado precisando de você. Entendeu? Se a Perfeito. pessoa, você, por exemplo, né, você fala bastante nos seus conteúdos sobre como que a pessoa vai se portar durante uma entrevista. Se a pessoa se preparar minimamente para a entrevista, ela vai saber que ali o entrevistador, ele é uma pessoa que está procurando alguém para atender a necessidade dela, Uhum. né? Uhum. Né, eu tenho aqui os meus clientes, se hoje à tarde mesmo eu tive uma reunião, né? Então eu procurei ouvir o que era a necessidade daquelas pessoas, né? Aí a gente vai batendo papo, aí eu falar, não, dentro disso que você está precisando, eu posso te atender assim, assim, assado. Né? Ou seja, ouça, tenha atitudes, mas saiba principalmente que você é uma pessoa que vai estar atendendo a necessidade de outras pessoas, Uhum. sabe? E aí, no final das contas, a pessoa que se dá conta disso, né, de que a gente está atendendo a necessidade das pessoas, tanto do ponto de vista individual quanto coletivo, aí eu acho que as pessoas que estão na faculdade, se eles entenderem isso, eles já é meio caminho andado para conseguir qualquer oportunidade que seja, entendeu? Muito bom. Concordo plenamente, plenamente, assim. Quem esperava que era, não, tá faltando MBA, que uma vez eu participei de um evento e o cara falou isso. Falou, ó, a pessoa formou, tem que fazer o MBA na hora. Meu Deus do céu. Como se fosse bem baratinho, né, um MBA. Mas eu concordo muito sobre comportamento, sobre pessoas. Inclusive, essa é uma. Eu brinco com os meus alunos isso. Qual que é o diferencial do CI? O diferencial do CI é que a gente enxerga o processo seletivo como pessoas. Por que, Suzane? Vou dar um exemplo. Você vai fazer um currículo. Aí você sabe que o currículo ele vai passar por um algoritmo. Ok, tem algumas técnicas que você vai utilizar, pererê. Mas tu vai fazer um currículo de 7 páginas sabendo que alguém com muita pressa para contratar outra pessoa vai ter que ler depois? Então, se você tiver Não. um viés de pessoa, você consegue pensar, pô, peraí, não vou fazer um currículo de 10 páginas, né? Como é que eu consigo resumir? A mesma coisa, você vai para uma entrevista. Aí a pessoa te pergunta, sei lá, me fale um defeito seu. E aí você vai lá, fala o seu defeito, etc. Se você tiver pensando só em você, né? Se você estiver pensando o porquê aquela pessoa está perguntando aquilo, por que aquela pergunta é importante para aquele processo seletivo?
Ah, porque ele quer saber, às vezes, as minhas fragilidades, saber como é que eu lido com as minhas fragilidades, se eu sou sincero, porque acredite ou não, tem gente que chega em entrevista e fala assim, não, assim, eu não vejo assim, um defeito pra te apontar agora, não. Rapaz, o cara é bom. Ó, tu é mó bichão mesmo, hein, É doido? o bichão, tu é o bichão. Rapaz, cara, bom, tem moço. Não, não vejo, não. Então, é exatamente esse olhar que você está falando, olhar mesmo para as pessoas, né? E, Joilson, fala um pouquinho sobre o seu curso, como a gente encontra, né? Se já está aberto, se não está aberto, eu não sei se você lança, se você... A gente sempre pode comprar, como é que funciona isso? Então, eu costumo lançar de tempos em tempos, né? A última vez que eu abri turma foi, a gente está em agosto, né? Foi no mês de junho. Aí de lá para cá eu estou fazendo aqui algumas atualizações e tal, né, apertando alguns parafusos. Eu pretendo abrir uma próxima turma agora no mês de setembro, né? Setembro. Aí de lá para cá também eu estou vendo aqui algumas parcerias com alguns parceiros aqui para me ajudar no processo e tal. Mas o pessoal que estiver acompanhando, estiver interessado, né, continue aí me acompanhando que logo em breve eu já devo anunciar aí uma nova turma, entendeu? Muito bom. Minha turma também vai abrir em setembro, dia 18 de setembro, Candidato Inesquecível. Curso que vai te preparar para entrar em um processo seletivo, saber realmente construir um currículo que avança, um LinkedIn estruturado, saber se vender numa entrevista, quer entrar em uma multinacional, é engenheiro, independente se é florestal ou não, Se, só uhum, se preparar para dia se, 18 de setembro. se, se Só uma coisa. você. Desculpa, Ah, por favor. não, eu só ia falar que se você ou seus alunos quiserem alguma aula mais técnica, exclusiva para quem já é seu aluno, né? Ah, Estou à sim. disposição, viu? Pô, uma boa. Olha lá, gente. Talvez já Olha tenha aí, até um bônus, hein? Tem até um bônus aí do Joilson pra nós. Muito se bom, for o caso, Joilson. a gente faz um bem bolado. Eu dar uma aula exclusiva para os seus alunos, você faz uma aula exclusiva para os meus. Excelente. Gostei da ideia. Gostei demais. Vamos conversar sobre isso, viu? E, Joilson, eu Vamos. faço um evento chamado Trilha do Hum, Emprego Corporativo antes de abrir o Candidato Inesquecível. Ele acontece no dia 13, 14 e 15. E aí, quem for da sua audiência aí, que quiser saber um pouquinho mais sobre os bastidores de processo seletivo lá, eu vou falar, né? É um mapa do que eu fiz e meus alunos fizemos para entrar na multinacional. E para se inscrever, o link está na minha bio. perfeito. Show de Beleza? bola. Mas vamos Você, conversar sobre isso, tá? Gostei da parceria. não, ótimo, vamos sim. Porque dentro do meu curso eu tenho algumas lives com especialistas lá, né? Então me coloco à disposição sua, dos seus alunos, e também vai ser muito bom ter você conosco. Uma Muito. coisa que eu lembrei aqui, né, na hora que você estava falando aí de como que a pessoa, né, corre atrás lá, se prepara para o processo seletivo, eu estava lembrando, quando eu me formei, né, essa empresa que eu tô lá, né, que é uma empresa de reflorestamento, que eu tô lá já faz 17 anos, né? E eu lembro até hoje quando eu fiz entrevista para entrar nessa empresa, sabe? Então fica a dica pro pessoal aí, né? Enquanto a gente estava falando aqui de lidar com pessoas e tal, e eu lembrei que, tipo assim, eu estava me formando, recém-formado, né? Procurando ali o primeiro emprego, e aí um amigo meu, na época, ele era motoboy de uma empresa de contabilidade, e essa empresa de contabilidade é que fazia a contabilidade dessa empresa de reflorestamento, né? Aí ele chegou para mim e falou, tem uma empresa lá e tal, de reflorestamento, que eles estão precisando de engenheiro, estão contratando, aí eles falaram para você mandar o currículo por e-mail, aí me mandou lá um e-mail, né? Aí eu, na época, eu já pensei assim, falei, cara, que mané e-mail, nada. O mesmo clique que eu dou para mandar o e-mail, o cara vai dar o clique para nem abrir o e-mail ou para mandar para a lixeira. Então, falei assim, não, eu vou lá. Se eu não conseguir contato pessoal lá, beleza, né? Eu mando por e-mail. Mas eu vou lá, eu fui lá e eu lembro que o fato de eu ter ido lá pessoalmente, na época eu falei com a gerente lá, fez toda a diferença, porque eu já me apresentei, já conversei, já bati um papo. Eu só não fiz a entrevista ali na hora porque tava faltando um dos diretores, sabe? Porque senão eu já teria feito a entrevista na hora. Eles marcaram a entrevista comigo no outro dia. Muito Então aí bom.
Então, foi uma coisa que eu percebi que também fez total diferença eu tratar a coisa de maneira mais pessoal, sabe? Uhum. Então, por isso que até hoje eu procuro conversar bem antes de saber do que o cliente precisa. Já desde aquela época eu falei, não, eu vou lá pessoalmente, que eu já converso, já bato um papo, já olho na cara deles, enfim. E Já deu me conhece. certo, É deu diferente, né? certo. Isso. Você me Eu, lembrou uma coisa. Essa estratégia, ela não é um pouco diferente, porque pessoalmente faz total diferença. Mas, por exemplo, o LinkedIn tá entregando sua idade aí, não sou eu, tá? É você que tá oi, contando. como é que é? Falhou um Eu tô pouco aí, repete aí falando de novo. assim, você tá entregando a sua idade, não sou eu, porque é você que tá contando que era 17 anos. Mas aí eu tô falando, há 17 anos não existia LinkedIn. Aqui no Brasil, pelo menos, eu acho que já existia em outros lugares. E essa estratégia que você está falando, ela é diferente um pouquinho porque é presencial e faz muita diferença, né? Mas eu ensino, por exemplo, você ir no LinkedIn e conversar com recrutadores, conversar com gestores, antes mesmo da vaga abrir, sabe? Vai, conversa, troca uma ideia, bate um papo, começa a criar o teu network, o teu relacionamento. A vaga abriu, a chance de você ser lembrado é muito maior, muito maior. Então é exatamente isso que você está falando. Dentro de uma estratégia de processo seletivo, se você depender só de enviar currículo, não vai rolar. Você tem que também ter outras estratégias, LinkedIn, banco de currículo, tem outras formas de você conseguir entrar numa empresa legal, né? Sem só depender de currículo, enviando currículo. Ainda mais se o currículo for ruim, que aí você só vai enviar, panfletar um negócio que não presta. Vai ser só mais um, né? Só mais um, tem que ser diferente. Joilson, cara, agradeço muito a nossa conversa, para mim foi incrível. Vamos fazer mais live dessa, talvez a gente pegue alguns temas mais específicos, né? Hoje a gente foi Sim. um tema mais geral, né, sobre carreira no setor florestal, compartilhar experiências, mas já agradeço e vamos combinar essa aula bônus, você dá aula no meu curso, eu dou aula no seu e assim a gente vai, que eu me interesso sim, com certeza. Vamos sim, tá? Eu agradeço o convite, tá? Para o pessoal que está nos assistindo, é a primeira vez que a gente trocou mensagem no WhatsApp. Uhum. Mas parabéns, viu, pela sua iniciativa, né? Pelo seu curso, por essa lacuna, né? Que você se propõe a preencher e está conseguindo fazer aí com muita competência, viu? Então, Deus te abençoe e sucesso. Muito obrigada, desejo um mês para você, parabenizo também. E galerinha, segue eu, segue Joils, vamos se seguir aí, que é o certo. Tá Então bom? tá, Então, eu acho que deixa eu ver se eu tinha, peraí, só um pouquinho. Será que se eu entrar na minha galeria aqui, eu saio da live? Porque, deixa eu ver. Não sei se... Não, sai não. Ah, na tua galeria não, só vai ficar parado um pouco. peraí então, que eu quero ver uma coisinha aqui, rapidinho, Uhum. peraí. Aproveitem, gente. Se tiver alguma dúvida, eu nem abri para dúvida, mas se tiver, perguntem. Sigam-nos. Joilson é especialista em inventários florestais. Eu, especialistas em processo seletivo de multinacionais. 2 engenheiros florestais para compartilhar nossa trajetória. Joilson está na galeria dele. Estão gostando, gente? Digam para mim qual é o seu nome. Gostaram da aula? Bruna Flávia, etapa de trainee em aberto, dicas de como se vender. Ó, manda lá na caixinha de perguntas nos meus stories, Bruna. Porque eu lembro que de ontem para hoje, como a gente, né, já estava se programando aqui para essa live, eu abri uma caixinha de perguntas de ontem para hoje. Ah, tá. Aí alguns já mandaram aqui, ó, deixa eu ver aqui. Para quem quer empreender, mas não tem tanta experiência, por onde começar? Você fala também sobre os profissionais empreenderem Eu? ou não? Nem tanto. Não. É, Não, eu falo mais para profissionais, não que eles não empreendam, né? Eu tenho alunos que empreendem e trabalham em multinacionais ao mesmo tempo, né? Que eu acho, inclusive, que pessoas, né, que querem entrar em multinacional, mas
Fica à vontade, qualquer ponto aí. Não, acho que foi uma das minhas seguidoras aqui, né? Que ela perguntou, né? Para quem quer empreender, mas não tem tanta experiência, por onde começar? Eu acho que é aquilo que eu já falei agora há pouco, né? De você entender qual que é a necessidade do cliente, entender qual que você está lidando ali com aquela pessoa, que Uhum. todo cliente, né? Seja um cliente específico ou seja uma empresa, ele vai ser ali uma pessoa, né? Então, independente se é meu seguidor ou da Suzane, essa dica de entender as necessidades do outro lado vai fazer total diferença para você conseguir começar, entendeu? Perfeito. Mesma coisa para mim. Mesma coisa para mim. Teve um outro seguidor aqui que me fez uma pergunta bem mais específica aqui de inventário, né? Falou, você já fez ou viu alguém fazendo inventário de cipó, lianas? Poderia falar sobre? Menino, essa não deve dar para fazer, ué. Dá para fazer, assim, acho que vai da necessidade do inventário, né, entrando aqui um pouquinho nessa parte de inventário, né, vai da necessidade porque eu entendo que seria, por exemplo, no caso de um inventário de uma floresta nativa, né, mas, assim, mais para fins de estrutura florística ali da floresta, né, eu particularmente não vejo necessidade de quantificar volume de cipó, né, a gente faz esse tipo de levantamento de informação relacionado, por exemplo, a volume, tanto em floresta nativa implantada, mas quando tem um fim comercial. Agora, se é, por exemplo, para caracterização de uma tipologia florestal, se é para um diagnóstico da floresta, aí fazer o levantamento dessa informação das lianas, pode ser interessante. Muito bom. Deixa eu ver, acho que a Interessante, essa é princípio uma essas novidade. perguntas. Então Então tá, é isso. Joilson. Muito obrigada, tá, querido? Foi ótimo conversar com você. Vamos fazer mais lives para falar de inventários de lianas e cipós. Foi muito específico, né? Foi muito específico esse negócio. Não Não, deu nem bacana. dúvida. Eu agradeço aí o convite, tá bom? Foi bacana mesmo bater um papo aqui contigo, tá? Continua à disposição. Beleza. Então tá, gente. Um beijo para vocês. Boas noites, Joilson. Um beijo, até Tchau, mais. gente. Siga-nos. Até mais. Siga-nos.